o erro de marketing que está afastando pacientes da sua clínica e que você pode começar a corrigir ainda hoje. Vem que estamos iniciando mais um novo episódio do 981cast Negócios em Saúde. E hoje vamos falar sobre esse tema que pode estar acontecendo aí na tua clínica, aí no teu marketing, que talvez tu nem perceba. Eu sou a Ingrid Bittencourt, sou o CEO da 981 e iniciamos esse episódio, como vocês já sabem, sempre trazendo muitos conteúdos relacionados a marketing na área da saúde, experiência do paciente e gestão de clínicas e consultórios. O 981cast Negócios em Saúde está nas plataformas do YouTube e também do Spotify. E para o YouTube, é muito importante para nós, para o crescimento da nossa plataforma, que você se inscreva. Então vai lá, se tu está assistindo pelo teu computador, aperta no botãozinho sim, inscrever-se ali e vai lá também, ativa os sininhos das notificações para que tu receba sempre todos os novos conteúdos que a gente está postando. Inclusive, todos os nossos episódios novos saem quintas, de 15 em 15 dias ao meio-dia. E daí, você vai poder curtir muito conteúdo bom, com muitos insights práticos para o teu negócio crescer cada vez mais. Os nossos melhores cortes, aquelas partezinhas dos episódios que são mais interessantes, a gente sempre está colocando nas nossas redes sociais também, @981 por extenso, tudo junto. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos em todas as redes sociais justamente para proporcionar o melhor conteúdo para vocês. E hoje, para a gente começar esse episódio, preciso dizer para vocês que teremos mais um episódio solo. Estou testando esse novo formato aí e confesso para vocês que é um desafio para mim, mas que com certeza é muito interessante para vocês, porque aqui o meu desafio é claro, trazer conteúdo prático para ti que tu consiga aplicar no teu negócio hoje mesmo e que te ajude de forma integral, de forma que realmente tu consiga aplicar aí. E por isso, hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu falei lá no início. Esse erro que muitas clínicas podem estar cometendo aí no seu marketing, no seu negócio e nem tá percebendo. Tá, Ingrid, beleza. Tu falou aí de erro, que posso estar perdendo pacientes por isso, mas tu não explicou que erro que é esse. E é sobre isso que eu vou te falar agora. É sobre isso que a gente vai falar nesse nosso episódio hoje solo, que eu vou conversar com vocês, mas muito além de conversar. Eu vou ensinar para vocês o como fazer isso. E sabe qual é esse erro? Já vou dar de cara aqui para vocês, porque aqui comigo não tem enrolação. A comunicação desalinhada. Mas Ingrid, o que é isso? É a comunicação, é o jeito que eu falo, a comunicação o quê? Exatamente esse raciocínio, exatamente essa linha de construção que a gente vai abordar nesse episódio. E eu vou mostrar para vocês que muitas vezes o teu marketing ele pode não estar funcionando porque a comunicação que tu tá tendo nos teus canais de comunicação, ou seja, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, que talvez tu ainda utilize, não tá de acordo com aquilo, a imagem que tu quer passar, com aquilo que tu quer atingir dentro do teu negócio. E muitas vezes a gente percebe, a gente olha para isso e vê o quanto essa comunicação ela não tá verdadeiramente mostrando a essência do teu negócio. E como aqui na 981, isso é algo que para nós é o nosso dia a dia, é o que a gente trabalha diariamente com os nossos clientes, a gente tem com certeza muitos insights poderosos aí que podem ajudar vocês a praticarem, já começarem a praticar isso no negócio de vocês a partir de hoje. Bom, como que a gente vai começar então? Quero fazer uma pergunta para ti. Tu já sentiu, né, que tu tá fazendo tudo certo nas redes sociais, tu tá com constância, tu tá postando direitinho, já que é algo que a gente fala bastante, né, da exigência do volume, né, de estar ali sempre aparecendo e tal, mas tu sente que os pacientes simplesmente não vêm e tu não sabe, eles não chegam, eles não voltam, mas tu não sabe o que tá acontecendo? Isso pode ser um erro da comunicação desalinhada. Talvez, gente, eu digo talvez. Por que eu digo talvez? Porque ter uma capacidade técnica é um requisito básico para o profissional ter sucesso no seu negócio, tá? E o que eu entendo por isso? Ser um bom profissional, tecnicamente, significa que tu está sempre se aprofundando, que tu está sempre
estudando dentro da tua especialidade, dentro daquilo que tu escolheu para ti. Então, isso eu enxergo como uma exigência básica. Isso é essencial, é primordial. Tu precisa ter o conhecimento técnico. E digamos que isso não tá ok, eu tô sempre indo lá, estudando, me atualizando, né, colocando sempre essas informações aí para jogo. Digamos que isso tudo tá ok, tá? Só que essa questão não está acontecendo, os pacientes não estão chegando ou eles não estão voltando, e isso pode ser esse problema da comunicação desalinhada que eu falei para vocês, tá? Isso pode afastar pacientes que vocês estão daqui a pouco atraindo pacientes errado, daqui a pouco estão olhando só para pacientes que não estão agregando, gerando valor em cima daquilo que tu tá falando. Então tem N pontos que a gente precisa olhar e raciocinar sobre isso para que a gente entenda como melhorar essa parte, como efetivamente fazer uma comunicação alinhada ao teu negócio, tá? Vamos lá. Muitas clínicas, elas acham que estão se comunicando bem, mas na verdade elas estão confundindo, na verdade elas estão até afastando ou até mesmo desvalorizando o seu próprio negócio pelo marketing e pela comunicação, como ela tá saindo, como ela tá indo para o mundo, essa mensagem externa aí, né? E é isso que a gente vai conversar e começar a conversar, tá? Bom, primeira coisa. O que é, Ingrid, essa comunicação desalinhada, então? O que é isso que tu está falando? Comunicação desalinhada é quando a clínica, né? Quando o teu consultório, quando o teu negócio, quando tu mesmo, daqui a pouco tu como profissional tem uma página no Instagram. Vamos comentar de uma forma mais prática para que seja mais palpável para vocês, né? Tu acha que tá comunicando, tá? Mas não é aquilo que o paciente percebe. Ou seja, na minha mente, eu tô achando que estou comunicando algo, que eu tô lá, eu tô me esforçando, eu tô vendendo algo, mas na verdade não é isso que o paciente por trás está percebendo das tuas comunicações, do teu marketing, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês desse desalinhamento, dessa comunicação desalinhada aí. Por exemplo, eu tenho uma clínica que é para um público mais selecionado, no sentido de um público mais classes A, B, né? Um público para um serviço mais premium. E o conteúdo que eu estou produzindo, né, nas minhas redes sociais, os meus canais, ele tá um conteúdo muito raso. Ou, além disso, dentro desse mesmo negócio, digamos, que seria para um serviço premium, a minha estética, a estética que eu estou utilizando, ela não está favorecendo esse público que eu quero atingir. E quando a gente fala de estética, principalmente na comunicação, falando em marketing, falando em redes sociais, em conteúdos que que estão sendo externalizados do teu negócio, a gente precisa entender que a estética importa, sim, e muito, tá? E esse é um assunto que muitas pessoas, mas que bobagem, mas isso não precisa, isso é futilidade. Não é futilidade. A gente precisa entender que esse olhar estético é muito importante quando a gente precisa atingir um nível mais elevado. E aí que entra esse olhar estratégico sobre o teu negócio. Tem uma outra coisa que eu percebo muito também. Mas eu já tenho um perfil nas redes sociais. E as pessoas acham que muitas vezes ter esse perfil significa ter um negócio. E não é, porque tu tem o perfil que tu já tem o negócio, tá? A gente precisa dissociar essas coisas. E eu vejo muito claramente isso, assim. Não falando só no ramo da saúde, mas até olhando para outros nichos, outras áreas, né, que existem. A gente precisa entender que uma rede social, ela é uma extensão de quem tu é, de como o teu negócio está formatado. E não é simplesmente porque tu abriu um perfil no Instagram, porque tu abriu um perfil em alguma rede social que agora tu tem um negócio. Um negócio é outra coisa. Um negócio, a gente precisa entender que é um negócio que exige olhar para a tua gestão, olhar para o teu negócio exige gestão financeira, existe gestão de equipe. Então tem N questões que um negócio exige e que simplesmente olhar para uma rede social é outra coisa. Por isso que a gente precisa dissociar, precisa separar essas coisas, tá? Outra coisa que acaba sendo um exemplo de conteúdo de comunicação desalinhada, quando tu tá com excesso de conteúdo técnico para um público leigo. Como que tu vai falar de uma forma técnica, usando os teus termos, daqui a pouco médicos, usando os termos mais psicológicos, seja a área que tu tiver da área da saúde, e tu quer que o teu paciente entenda? Eu sei
Eu sei exatamente o teu pensamento. Ah, Ingrid, mas daí eu vou estar falando um conteúdo muito raso, mas é uma coisa tão besta, tão idiota, as pessoas vão... Como é que as pessoas vão gostar disso aqui? Entende uma coisa. A gente, né, todos nós, vivemos numa bolha, tá? E é a bolha daquele mundo que a gente vive, a bolha da nossa especialidade, a bolha do nosso trabalho, e muitas vezes a gente não consegue olhar um pouquinho para o lado e perceber que o que o outro tá entendendo, muitas vezes não é aquilo que a gente tá querendo passar. E aí a gente tem um problema de desalinhamento, né? Então a gente precisa entender, na área da saúde, nós temos muitos termos técnicos relacionados a patologias, relacionados a procedimentos, relacionados a técnicas que vocês utilizam, e que muitas vezes vocês acabam utilizando isso de uma forma muito natural, na própria comunicação de vocês, no jeito como vocês falam com o paciente, com a secretária, enfim, e que o paciente, quando tá do teu lado, quando tá escutando isso, para ele, isso é uma língua completamente diferente, porque ele não entende isso. Então a gente precisa ter muito claro, linguagem técnica em excesso para público leigo é um problema de comunicação desalinhada, sim. A gente precisa falar da forma mais simples para ele. E não, isso não vai te desacreditar, isso não vai gerar descrédito para ti, porque simplesmente tu tá falando de uma maneira simples. Lembra sempre, a internet, o mundo online, mas acima de tudo, nem somente o mundo online, o mundo offline e o online, eles exigem que tu fale numa linguagem que o paciente, que o outro entenda. E para isso a gente precisa usar uma linguagem mais simples, sim. Não é a linguagem técnica. A gente precisa, quando fala um termo técnico, explicar, traduzir, entre aspas, isso, para que esse público ele consiga entender. Bom, outro ponto, tá? Daqui a pouco tu tá prometendo que a tua clínica, ela é humanizada, que a tua clínica tem experiência do paciente, que a tua clínica é nossa, ela é com foco em empatia, humanização, mas ela tem uma estética fria, impessoal. Quando o paciente chega no ambiente do teu consultório, ele enxerga só luzes brancas, tipo uma farmácia. Quando o paciente chega no teu consultório, ele não é bem atendido pela secretária, está sendo sempre recebido de uma forma muito fria. Isso está gerando uma comunicação desalinhada. E isso é um exemplo de comunicação desalinhada. Outro ponto, tá? Que também é um exemplo. Um perfil da clínica que parece como de qualquer outro profissional, que a gente não consegue identificar qual é o teu diferencial, o que tu tem de diferente dos outros. É aquela história, né? A gente sempre fala aqui dentro da 981. Não adianta ou tu pegar coisas do próprio Canvas, ou tu pegar uma agência, uma empresa que faça o teu marketing e que simplesmente seja uma fazedora de posts, que vai fazer posts em série para ti, pro teu cliente, pro teu concorrente, pros outros profissionais que estão lá, que eles estão atendendo, e que simplesmente vai ser uma série, uma produção em série, como se fosse uma indústria de post. E não é isso. Isso não dá resultado. O que dá resultado é olhar para a pessoa, para o profissional, para a clínica de forma única, com a sua identidade, com o seu posicionamento, mas principalmente com a sua essência. Sem a sua essência, nada vai mudar. A gente precisa entender que não é só simplesmente começar a postar, sem profundidade, sem essência nenhuma. Isso não vai gerar resultado. E isso é mais um exemplo de comunicação desalinhada. Gente, a gente precisa entender algo muito importante. O paciente, ele decide marcar uma consulta, marcar um atendimento contigo, não é pela postagem em si, por aquele conteúdo, tá? E não é só porque ele entendeu o que tu faz. É muito além disso, tá? Ele decide consultar contigo quando ele sente que aquilo ali é para ele. Então, é muito mais algo subjetivo do que tangível, se é que vocês me entendem. É algo que gera, é aquela conexão que muitas vezes a gente não sabe explicar, a gente não sabe transformar em palavras, mas a gente olha aquilo ali, a gente vai buscar aquele conteúdo e a gente se identifica, nossa, me identifiquei com essa pessoa aqui, vou lá e vou marcar uma consulta. E agora pode acontecer o contrário também, ele entrar nos teus canais, nas tuas redes sociais e enxergar que aquilo ali não faz sentido para ele, porque ou ele não gostou da forma como tu fala, ou ele não gostou de alguma outra questão relacionada à tua clínica.
E tudo isso vai fazer com que tu atinja ou não o público que tu quer atingir dentro do teu negócio, tá? Bom, partindo desse princípio, então, a gente precisa entender um outro raciocínio. Como que o paciente, ele lê a tua comunicação? Vamos fazer um exercício prático aqui, né? Como que tu percebe quando tu tá procurando algum serviço? Quando tu olha o canal de alguém, quando tu olha as redes sociais de alguém, como é que tu percebe isso? Pega e se coloca no lugar desse teu paciente. Quando ele abrir as tuas redes sociais, que tipo de coisa que ele vai sentir? Que tipo de sentimento que vai gerar nele? Que tipo de emoção? Principalmente, o que ele vai entender daquilo tudo, né? O marketing da tua clínica, a comunicação da tua clínica, ela não é sobre o que tu quer dizer, tá? Ela é sobre o que o paciente entende, sobre o que o paciente percebe. E aí aqui a gente precisa pensar em algo bem importante. A diferença entre intenção e percepção na comunicação. Ah, Ingrid, o que é isso que tu tá falando? Intenção e percepção. Intenção é aquilo que tu tem com relação a quando tu comunica aquilo. E percepção é aquilo que o paciente está percebendo com base nas mensagens que tu tá gerando a partir da tua comunicação ali nas redes sociais, né? E o que o paciente, então, ele analisa, Ingrid, mesmo que inconscientemente, dentro desse momento, que ele tá ali levantando as possibilidades. Ah, será que eu marco consulta com esse? Será que eu marco consulta com aquele? O que eu vou levar? O que o paciente leva em consideração? E aí aqui eu falo paciente, eu como paciente e vocês também são pacientes. Vocês podem fazer esse exercício e perceber que isso acontece de verdade quando vocês estão escolhendo alguém para quem vocês, né, gostariam de agendar um atendimento e tudo mais. O que a gente analisa então? Primeiro, o tom de voz, tá? Como é que é o tom de voz que tu tá utilizando na tua comunicação? De que forma tu tá utilizando esse tom de voz? Esse tom de voz, ele é adequado para o público que tu quer atingir? Ah, Ingrid, me dá um exemplo. Esse tom de voz, quando eu falo, é uma adaptação, principalmente relacionado ao formato que o teu negócio ele tá estruturado. Por exemplo, a gente tá falando de uma clínica infantil, de uma clínica pediátrica, tá? Quando a gente fala da comunicação, do tom de voz de uma clínica pediátrica, ela precisa ser diferente do tom de voz de uma clínica, por exemplo, geriátrica, ou até mesmo de uma clínica com foco em conteúdo masculino, um urologista, por exemplo, né? O tom de voz ele vai ser bem diferente. Obviamente, quando a gente está falando na clínica infantil, a gente utiliza uma linguagem muito mais leve, muito mais divertida. A gente precisa utilizar elementos lúdicos nessa comunicação, seja nas imagens, seja nos vídeos. A forma como a gente transmite nas legendas, nas copies, essa legenda ela precisa ser uma legenda leve, um conteúdo muito leve para que não fique algo pesado, não fique falando só de doença, doença, doença. Tu tem que mostrar a essência do teu negócio, mostrar o universo do teu negócio, mas de uma forma que comunique o tom de voz que tu utiliza dentro da tua clínica e, consequentemente, nas tuas redes sociais. Agora, se a gente vai fazer uma comparação com o tom de voz de uma clínica, por exemplo, urológica, onde basicamente esse urologista está falando com outros homens, precisa ser uma linguagem direta, mais racional e não tão emocional como quando a gente está falando com uma clínica infantil. Ela precisa ser uma linguagem que por vezes também é divertida, mas onde a gente precisa olhar para esse público consumidor desse nosso conteúdo. Então, gente, não é só escrever qualquer legenda, não é só escrever qualquer roteiro para vídeo, não é só escrever qualquer post carrossel. Não, a gente precisa olhar para esse público. Se tu não olha para esse público, acaba ficando uma coisa muito generalista, muito genérica. E sabe o que vai acontecer? Ninguém se conecta. E aí as pessoas vão ficar só perguntando valor e não agendando, ou não estão agendando, ou não estão voltando. E esse é um problema muito comum e muito recorrente que a gente vê por aí. Outras coisas, palavras utilizadas nos posts também é um exemplo, né, de intenção e percepção que a gente pode analisar aí, né? Quais são essas palavras? Essas palavras estão de acordo com esse público que a gente quer atingir ou são palavras que ele não usaria de forma alguma? E não só com o público que a gente quer atingir, mas as palavras que esse profissional ou que essa clínica diria. A gente precisa entender isso de uma forma intencional quando estamos criando a comunicação relacionada a esses canais.
Outro ponto bem importante aqui é com relação às fotos e os vídeos que vocês andam postando por aí. Elas estão, os ambientes, as expressões, a linguagem corporal, estão de acordo com a comunicação, com aquilo que tu quer passar, com o teu propósito, com a tua essência? Ela tá ligada a isso, né? Essa mensagem que tu tá gerando ali através das fotos, dos vídeos, desses ambientes, tá? As coisas estão combinando, estão coerentes? Se não estão, sinal de alerta. Outro ponto, a consistência visual, gente. O que eu quero dizer com isso? É manter uma estética assim no teu feed, tá? Não precisa. Hoje em dia, a gente não tem mais um olhar que tem que ser tudo padronizado, que tem que ser tudo. A gente utilizava, né? Lá quando a gente iniciou na 981, a gente iniciava muito isso, de ser aquele mosaico, feed mosaico que a gente falava. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo de manter uma padronização visual no sentido de cores, no sentido de paleta, no sentido de fontes, de algo que seja visualmente equilibrado, de que tu enxergue aquilo ali, que não te cause uma confusão mental e que simplesmente te cause uma coisa boa, que aquilo realmente está te comunicando algo da essência que tu quer transmitir. Bom, e aí uma dica para vocês prática é: leiam os próprios conteúdos de vocês, os conteúdos que vocês estão gerando. E aí façam uma análise crítica, né? Se colocando como se fosse um paciente, né? Se eu fosse um paciente que nunca ouviu falar da minha clínica, né? Isso aqui me atrairia? Ou isso aqui não me atrairia? Então, pensem com a mente desse paciente nesse momento dessa análise. Talvez só de fazer esse exercício, né, mental ali, esse exercício, vocês já vão conseguir perceber vários gaps que vocês estão tendo aí na comunicação de vocês. Então tá, Ingrid, beleza. Tem alguma coisa além que a gente ainda pode falar? Tem algo que a gente ainda pode complementar com relação a isso para a gente partir para uma parte mais prática e, de fato, algo que a gente já possa melhorar a partir de hoje? A gente ainda tem algumas coisas aqui que eu quero complementar esse raciocínio de vocês. São erros bem clássicos que eu vejo aí na comunicação de clínicas, tá? Primeiro ponto, uma comunicação que é muito genérica, tá? Que ela diz, mas na verdade não diz, tá? A gente tem que entender e perceber uma coisa. A gente não atrai ninguém tentando atrair todo mundo, tá? Então, assim, quando a gente fala pra todo mundo, a gente não tá falando na verdade pra ninguém. Isso tem a ver com essa questão do tom de voz que eu tava falando antes pra vocês. O tom de voz, ele faz total diferença quando a gente olha pra uma estratégia de marketing, pra uma comunicação alinhada. Então, dentro dessa comunicação genérica, vamos fazer uma comunicação focada no meu negócio. Não é algo genérico, porque algo genérico não conecta. Segundo erro que eu vejo por aí: o excesso de foco no o quê e no pouco do porquê, tá? Eu vou explicar isso. Eu vejo muita clínica por aí, por exemplo, clínica de exames que acaba só falando de exames, né? Do tipo, só falar do serviço. Eu faço ultrassom, eu faço exame de imagem, eu faço tal cirurgia, falar só dos procedimentos, né? Gente, isso não conecta, tá? O paciente, ele precisa entender o benefício real que esse procedimento ele vai ter na vida dele, o que ele vai gerar de transformação a partir disso. Então, não fique falando só o que é o ultrassom, como que o exame de aterosclerose pode melhorar a sua vida. A gente tem que ir além, a gente tem que gerar essa transformação na mente do nosso paciente através da nossa comunicação, né? Então, assim, não diga, né, por exemplo, apenas, a gente oferece bichectomia. Não, a gente te ajuda a recuperar a tua autoestima, né, o teu conforto ao sorrir. Então, ficar focando só em procedimento, nos teus serviços, não vai gerar essa conexão que tu tá buscando, tá? E outro ponto, outro grande erro que eu vejo aí, que eu já falei anteriormente pra vocês, é essa estética desalinhada com o posicionamento, né? Se a tua marca, ela quer gerar algo de acolhimento, ela quer ser acolhedora, mas tu tá só postando foto fria, de jaleco, com o bracinho cruzado, né? Gente, não, ali eles vão achar que é um robô, que foi alguma foto feita por inteligência artificial e que na verdade não é tu, tá? Então, assim, o design, as cores, as fotos, os vídeos, tudo precisa comunicar quem tu é. Tudo isso tá na tua essência, tudo isso é de fato tá olhando pra essência do teu negócio, né?
Beleza, Ingrid, entendi tudo isso, mas agora eu quero corrigir, então, esse problema que eu tenho aqui, né? E por onde que eu começo? E agora eu vou começar a entrar num passo a passo bem claro para vocês, porque é isso que vocês precisam ter em mãos. Vocês já entenderam a importância que tem tudo isso, vocês já entenderam que talvez esse problema que tá acontecendo aí na tua clínica, dos erros, né, dos pacientes não voltarem, talvez isso seja essa comunicação que tá realmente desalinhada. Então, como que a gente vai começar? Por onde a gente vai começar? Vamos lá, deixa eu só ver o tempo que eu tenho aqui e se a gente ainda tá dentro do tempo. Beleza. Vamos começar por um passo a passo claro. Ponto número 1. Vamos focar aqui em Instagram, tá? Vamos focar nessa rede social. Vamos começar por um exercício básico. Releia a sua biografia ali. Releia o seu conteúdo e faça um olhar crítico na estética que tu tá passando dentro das tuas redes sociais, tá? Primeiro ponto, responde essa pergunta. Tá claro para quem é a tua clínica quando tu fizer esse exercício? Se não está, tu precisa melhorar esse ponto. Segundo ponto, tá transmitindo a sensação que eu quero passar, que a minha clínica quer passar aos meus pacientes? Se não está, mais um sinal. E agora, pra gente saber, feito esse exercício, e se tu já tem a resposta de que, opa, aqui a gente tem um sinal vermelho, aí aqui eu tenho um caminho para te ajudar muito nisso, tá? Primeiro ponto, tu vai redefinir a tua comunicação a partir de 3 pilares, tá, gente? Ingrid, que pilares são esses? Vamos lá. Primeira coisa, quem é o perfil que tu quer atingir? Quem que tu quer atrair para o teu negócio? Qual é o teu público-alvo? E aqui eu preciso explicar um ponto bem importante para vocês. A gente tem uma diferença entre público-alvo e persona, tá? O público-alvo é a fatia do teu mercado, a fatia do mercado que tu quer atingir. E a persona é como se fosse desenhar um avatar da pessoa que seria ideal para o teu negócio, com os seus hábitos de consumo, com aquilo que ele ouve, aquilo que ele pensa, né? Desenhar o seu mapa da empatia, que a gente fala. Se tu não sabe o que é isso, vai lá no Google, coloca mapa da empatia, tu vai ver o que é e tu vai conseguir resolver isso, fazer esse exercício no teu negócio, vai te ajudar muito, tá? Aí aqui, a gente tendo essa informação, né? Vamos para lá agora aqui falar com vocês dessa câmera aqui. A gente tendo essa informação, o público-alvo e a persona. Beleza, a gente já tem uma definição clara de quem que a gente quer atingir. E a partir disso, muita clareza vem à tona para nós, tá? Agora, segundo ponto é, o que a gente tem que olhar agora que a gente já sabe quem é o nosso público-alvo e a nossa persona? O que tu quer que a tua persona, o teu público-alvo, sinta ao receber os teus conteúdos, ao consumir os teus conteúdos? Tu quer que ele se sinta acolhido, seguro, confiante? De que maneira que tu quer que o teu paciente ele se sinta quando ele abre aquele conteúdo? Definido esses pontos, a partir daí, mais uma coisa que é muito importante que tu defina. Quais são os diferenciais do teu negócio? Aqui entramos num ponto bem polêmico, tá? Que eu vejo muita gente, quando eu faço essa pergunta, me dizer assim, é a qualidade do meu negócio. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de me descabelar toda quando eu recebo essa resposta. Não, a qualidade do teu negócio é algo que é básica. Se tu não tem qualidade no teu negócio, não vai, gente, não, tá? Não é qualidade do teu negócio, isso não é um diferencial, isso é um item básico que tu precisa dar check ali quando a gente tá falando de um negócio. Tu precisa prestar um bom atendimento, tu precisa olhar para essa qualidade técnica, isso é necessidade, isso não é diferencial. Diferencial é, eu tenho uma abordagem humanizada, eu tenho uma equipe aqui multiprofissional, eu utilizo a tecnologia ao meu favor. Isso sim é diferencial, é exemplo de diferencial. E é isso que eu quero que vocês entendam. Bom, redefinido esses 3 pilares que eu falei, então vamos lá, retomando. O público, né? O público e a persona, então façam esse desenho, entendam quem são as pessoas que vocês querem atingir. Definido isso, vamos definir o que a gente quer que esses pacientes sintam quando eles entrarem em contato
com a marca de vocês, seja através do Instagram, seja através de outros meios de comunicação. E também a definição do teu diferencial, daquilo que tu entrega que é diferente dos outros, dos teus concorrentes. Definido isso, agora a gente vai começar a criar conteúdo com propósito. Isso mesmo. Não é um conteúdo só por obrigação. Não é um conteúdo só de fazer por fazer, porque preciso fazer, porque me disseram que eu preciso fazer. Não. Aqui a gente vai começar a precisar gerar um contexto, falar para as pessoas do que a gente acredita, quais são os nossos valores, né? Mostrar bastidores, mas acima de tudo, valorizar a tua entrega. Valoriza ela. Se nem tu valoriza a tua entrega, tu acha que os pacientes vão valorizar? Eu sei que isso pode ser clichê, pode soar como clichê, mas a gente precisa entender que a verdade nua e crua é essa. Se a gente não se valorizar como negócio, não olhar com valor para o nosso negócio, para aquilo que a gente tem, o paciente ele não vai enxergar isso, ele não vai perceber valor. Então, quando eu estou valorizando minha entrega, quando eu estou olhando de verdade para tudo isso, a consequência vai ser transpassada lá na nossa comunicação. Mas primeiro eu preciso olhar para isso no offline. Outra coisa, eu posso sim humanizar os meus canais digitais e sem perder a autoridade. Porque é isso que eu vejo. Muita gente, muitos profissionais da área da saúde acreditam que humanizar as redes sociais significa fazer dancinha. Não, gente, não é fazer dancinha, tá? Vamos ir além, vamos subir esse nível de consciência. Humanizar as tuas redes sociais é mostrar a tua vida real, os teus bastidores. Tu pode escolher o que mostrar. Tu não precisa mostrar tudo. E é isso que eu vejo. Mas eu não quero mostrar minha família. Eu não quero mostrar os meus filhos. Eu quero preservar a imagem deles. E tá tudo certo. A gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. Vou dar um exemplo meu próprio, tá? Eu utilizo muito as redes sociais. Eu faço com frequência, né? Conteúdo, gero muito conteúdo de valor lá. E muitas vezes, muitas pessoas acabam achando que eu não tenho filho, por exemplo, porque eu não mostro meu filho. Mas, Ingrid, por que tu não mostra o teu filho? Porque o meu filho é um adolescente que tem suas escolhas e ele não quer aparecer. E tá tudo certo. E eu respeito essa escolha dele. Mas acaba que muita gente não sabe, porque esse não é o foco da minha comunicação. A minha comunicação, ela não é voltada à maternidade. A minha comunicação é voltada a negócios da área da saúde, a comunicação. Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais. Mas então é isso, é uma escolha que eu fiz e a partir dessa escolha eu vou comunicando algo. As pessoas vão criando uma imagem a partir disso, daquilo tudo que eu vou gerando nas redes sociais. Então é isso, a gente escolhe o que a gente quer mostrar, desde que ela caminhe alinhada àquilo que a gente quer. Isso precisa estar alinhado. E tem uma outra coisa que é muito legal e que dá para fazer muito nas redes sociais utilizando essa, eu vou dizer como uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Na verdade é uma técnica, o storytelling. O que é o storytelling, Ingrid? A arte de contar histórias. E quando a gente cria histórias, a gente conta histórias, a gente se conecta com as pessoas a nível cerebral. Então a gente vai se conectando com as pessoas a partir daquilo que a gente está gerando, daquela emoção que a gente está gerando ali. E isso é sobre isso. É assim que as pessoas se conectam cada vez mais com a gente, assim que elas vão gerar valor em cima do nosso trabalho e a gente vai criando uma imagem a partir disso. Usar o storytelling ao nosso favor é muito positivo e traz muitos resultados. E eu também posso falar isso para vocês com, né, experiência própria. Sempre gosto muito de usar isso porque isso conecta muito com as pessoas e faz com que a gente tenha seguidores e audiência, uma audiência muito qualificada realmente, né? Bom, acabei até extrapolando o meu tempo, tá? Mas eu quero finalizar com algo bem importante para vocês, que vocês entendam que quando a gente fala de marketing, de comunicação, mas principalmente marketing na saúde não é sobre ganhar seguidores, gente. É muito além disso, tá? Os seguidores, eles são uma consequência. Eles são algo natural, que vão chegar no momento que a gente faz algo com essência, no momento que a gente faz algo com propósito e com posicionamento, né? Mas ele é sobre, o marketing na saúde é sobre construir confiança, sobre gerar confiança, né? Construir percepção, sobre atrair os pacientes certos, né? E é tudo isso, né, que eu falei, vai sempre começar com uma comunicação alinhada ao teu propósito, ao propósito do teu negócio. Só que se tu não sabe isso, não tem como a comunicação ter esse resultado de uma clareza, de um resultado de
novos clientes, novos pacientes, se lá antes, esse passo atrás, ele não foi dado. Esse propósito ainda não está definido, esse posicionamento do que eu quero, de quem é o meu público, do que eu quero passar. Se isso não está claro, é certeza, tá? Certeza absoluta que a tua comunicação ela não vai fazer milagre se essa parte anterior ela não está clara. A gente precisa refletir sobre isso e principalmente agir nisso, né? Então eu quero te perguntar agora, depois que tu escutou, que tu assistiu esse episódio aqui, que eu falei tudo isso, que eu dei todas essas ideias práticas, essas coisas práticas ferramentas que tu pode utilizar já hoje no teu negócio, o que tu vai revisar primeiro na tua clínica? Eu quero que a partir disso, tu escreva aqui nos comentários, tá? Seja do YouTube, seja do Spotify, e me diga. O que tu vai hoje, né, com base em tudo isso, vou olhar minha bio, vou olhar quem é meu público, vou realinhar, né, o meu storytelling, tudo isso que a gente falou. O que de prático tu vai fazer a partir de agora? Isso eu quero saber. Porque é isso, é a ação que vai te trazer resultados. Sem ação, sem resultados. E se tu conhece alguém que precisa desse conteúdo, já aproveita e compartilha esse conteúdo com essa pessoa, porque com certeza ele vai ajudar muito ela. Bom, e para finalizar então, foi uma honra estar com vocês nesse episódio. Eu espero que, de verdade, eu tenha contribuído aí com o sucesso do teu negócio, porque é isso que importa para nós, né? Resultados positivos através do marketing, através da experiência do paciente, através da gestão. E é isso que faz sentido. A ação, a partir de tudo isso que a gente conversou, de prático, o que tu pode fazer. Então, eu te dei o caminho ali. Agora é só seguir, né? Então lembra que se tu ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve agora, é muito importante. Isso vai fazer com que esse conteúdo ele chegue para outras pessoas, outros profissionais da saúde que estão precisando receber esse conteúdo. Vai lá, clica no botãozinho inscrever-se, né? E aí tu vai receber todos os conteúdos, ativa já o sininho ali também. E quero que tu esteja conosco nos próximos episódios, porque como tu já sabe, 981cast, ele sai quinzenalmente nas quintas ao meio-dia, sempre no YouTube e no Spotify, e nós estamos nas nossas redes sociais, @981, por extenso, tudo junto. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente, e esse é o 981cast, Negócios em Saúde. Até o próximo episódio.